Ok, agora sim estamos gravando. Bem, boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem. Vamos dando início a mais uma aula de Física 3, tá bom? E nessa aula a gente vai trabalhar novamente em cima de exercícios, e os exercícios teóricos. A gente vai terminar essa parte de exercício teórico sobre o assunto pautado em cima do eletromagnetismo, tá? A ideia é a gente tem bastante exercício aqui, tem mais 14 exercícios, 14 ou 15 exercícios. Tem bastante coisa para a gente poder relembrar, assimilar das coisas que a gente já aprendeu ao longo dos cursos, das nossas gravações aí que está na nossa sala aí, né? Beleza? Então vamos lá. Então a questão que a gente vai começar, vamos lá para onde? Para aqui, beleza? Já estão aqui. A questão já está aqui. Show de bola. Então, a questão que a gente vai começar a trabalhar é a questão número 15. A gente vai trabalhar da questão 15 até a 28, né? E aí todas falam sobre o assunto relacionado ao eletromagnetismo, tá? A última aula a gente foi até a 14 e agora passamos para a 15. Então vamos lá. Questão número 15 diz o seguinte: dois condutores elétricos retilíneos dispostos paralelamente um ao outro são percorridos por correntes contínuas distintas e de mesmo sentido. Ou seja, eu tenho dois condutores elétricos, certo? Está lá dizendo o seguinte, que ele tem tá com dois condutores elétricos, certo? Está lá, dois condutores elétricos retilíneos, né? Ou seja, ele não fala qual é o tamanho desses condutores, só diz que são os condutores elétricos retilíneos paralelos um ao outro, como está aqui na figura. São percorridos por correntes contínuas, distintas e de mesmo sentido, certo? E aí ele pergunta o seguinte: a tendência desses condutores qual é a tendência desses dois condutores? Letra A, ele diz que haverá uma aproximação mútua, haverá uma repulsão mútua, aproximação ou repulsão dependendo das intensidades das correntes, ou eles vão permanecer na mesma posição. Ou seja, para a gente poder trabalhar em cima dessa questão, eu vou correr lá, vou rever, né, um assunto relacionado a condutores elétricos paralelos, né? A gente fala sobre sentido de condutores elétricos, né, quando dispostos paralelamente entre si, né? Os condutores estão dispostos paralelos entre si, né? Então, vamos lá. E aí eu botei aqui um visual lá embaixo, vou até lá embaixo aqui. E aqui está o seguinte, para você entender. Então, acontece aqui, ó. Ou seja, ele está falando sobre o que ele está falando? Ele está sobre qual é a ação, né? O que vai acontecer? Qual é a tendência deles? Se vão se aproximar, se eles vão se repelir, se vão ficar... Ou seja, ele está falando, ele está fazendo relação com a força magnética, o que vai acontecer entre eles dois. Ou seja, se a força magnética vai ser uma força de repulsão ou uma força de atração, certo? Então, o que basta você saber é o seguinte: se os dois condutores tiverem, né, se os dois tiverem, os dois condutores que estiverem dispostos paralelamente, eles tiverem o mesmo sentido de corrente, como esses dois aqui, ó, ou seja, I1, né, tá aqui, ó, I1 e I2, né, eles têm o mesmo sentido, né, ascendente aqui, esse sentido ascendente, tanto I quanto I2, a tendência é que esses dois condutores, eles têm uma força magnética, né, uma força magnética de sentido de atração. E o caso contrário acontece quando você tem forças, ou sentidos de corrente, né, percorrendo aqueles dois fios condutores paralelos, de sentidos diferentes. Ou seja, você percebe que um está aqui, ele tem o sentido subindo, né, ascendente, e dois está do outro lado aqui, ó,
ele já tem o quê? Um outro sentido, que é o quê? De descida. Ou seja, eu tenho dois condutores paralelos entre si, e esses dois condutores têm sentidos de correntes diferentes. Nesse caso, a repulsão vai prevalecer, ou seja, a força magnética que vai agir entre esses dois condutores será a força de repulsão. Beleza? Tranquilo? Então veja bem, vou voltar lá nas alternativas, tá? Vamos lá, vou voltar lá nas alternativas. Aqui um detalhe, aqui. Eu botei uma simbologia aqui, tá vendo? Essa bolinha com a pontinha, ela significa o quê? Que nesse caso aqui, a corrente elétrica estaria saindo do papel, tá? Aqui, saindo do papel, assim como essa bolinha essa esfera, né? E essa bolinha representa o quê? A ponta da flecha, ou seja, essa flechinha aqui subindo, saindo do papel, perfeito? Agora, se tivesse essa flecha descendo, né, entrando no papel, a simbologia seria essa aqui, que seria, né, ela entrando no papel, seria a partir da pena, dessa pena que dá, né, uma pena imaginária, logicamente, né? Seria a pena que da flecha, né, que a gente fala aqui, seria aquelas penazinhas aqui, ó, da flecha aqui, que saem da flecha aqui, ou seria esse xizinho aqui, perfeito? Então essa simbologia aqui, ó, ela indica o quê? Que a flecha está entrando no papel, né? Em sala eu falo que está entrando no quadro, né? Ou seja, a flecha já passou por você, você já está vendo a flecha seguir caminho, ou seja, você consegue visualizar apenas o que? A pena. E a pena é simbolizada como a saída, né? Ela já passou por você, ou seja, é o X. Você só vê, né, o perfil, né, o perfil do X ali saindo. Em contrapartida, quando a flecha está vindo assim em sua direção, você vê o quê? Você vê a bolinha, né? E a bolinha no centro, e a esfera e a bolinha aqui logo no centro. Ou seja, é como se você estivesse olhando para a flecha e a flecha estivesse se aproximando. Ela foi lançada em sua direção. Ou seja, essa percepção de flecha, sentido da flecha entrando ou saindo do papel ou do quadro, é que dá o sentido da corrente aqui. Ou seja, por que eu estou mostrando isso? Porque existem outras questões, né, que vai haver esse tipo de simbologia, e para você poder perceber e entender, para saber o que, quando que ela está saindo e quando está entrando num determinado papel, para você não olhar a questão ou o desenho da questão e ficar perdido, tá bom? Então o que a gente tem que saber é o seguinte: para condutores retilíneos, entre dois condutores retos extensos, paralelos, percorridos por corrente, a força magnética será atração se as correntes tiverem o mesmo sentido e repulsão se tiverem as correntes os sentidos opostos. Beleza? Conforme eu expliquei aqui embaixo. Aqui você tem a fórmula, né? Que a força magnética seria a intensidade. Essa intensidade de atração e repulsão seria dada por essa fórmula aqui. Que eu tenho o quê? A permeabilidade magnética, certo? Multiplicada pelas correntes I1 e I2, porque são dois fios, então você vai ter correntes I1 e I2, vezes o comprimento deles, né? No caso, o comprimento dos fios, dividido por 2 vezes π, vezes o raio. Mas o raio, mas que raio é esse, o Sacramento? O raio, aqui a gente fala aqui, é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui, marcar aqui em azul. O raio é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o raio. E quem é o raio nessa fórmula? O raio, na verdade, é a distância entre os dois fios. Então, o que vai fazer alternar, né, variar essa força magnética? Primeiro, a intensidade das correntes elétricas, ou seja, em módulo, certo? Ou seja, se uma corrente for 2 e a outra for 3, 2 vezes 3, 6. Ou seja, a intensidade das correntes vai alterar na força magnética diretamente. O comprimento também vai alterar a força magnética também diretamente, porque o comprimento ele é diretamente proporcional à força. Porém, o raio, né, ou seja, a distância entre os fios, ele é inversamente proporcional à força magnética. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais distantes estiverem os fios,
menor será essa força magnética. Então, se você for comparar dois fios paralelos com a distância x, ele vai ter uma força determinada. Agora, se você aumentar essa distância para 2x, essa força magnética em outros dois fios vai ser menor do que essa força no qual tem a distância x. Percebe? Tranquilo? Então, vamos voltar à nossa questão lá, que eu acho que eu fui bem sucinto, bem rápido ali, né? Vamos lá. Então, ele diz o quê? Que ele fala o quê? Dispostos paralelamente um ao outro, perfeito, bate com a nossa teoria, são percorridos por correntes contínuas, tranquilo, correntes distintas, ou seja, distintas quer dizer o quê? De valores diferentes, né? E de mesmo sentido, ou seja, o que está valendo para a gente é ter o mesmo sentido, percebe? Se tem o mesmo sentido, com certeza vai haver atração. Então, logo na letra A, a gente vê nosso gabarito, ou seja, uma aproximação mútua. Percebe? Então, para dois fios paralelos de mesmo sentido, percorrido por correntes de mesmo sentido, haverá uma aproximação mútua. Repulsão mútua não vai haver, só se tivesse o sentido diferente de corrente, percebe? Então, letra B não serviria. Letra C, aproximação e repulsão dependendo das intensidades das correntes? Não. As intensidades das correntes não alteram a repulsão ou a aproximação. As intensidades de correntes elas vão alterar a intensidade da força. Letra D, permanece na mesma posição? Não. Certo? Eles vão ser atraídos, com certeza. Número 16, questão número 16 diz o seguinte. O fenômeno de indução eletromagnética é usado para gerar praticamente toda a energia elétrica que consumimos, certo? A gente já falou sobre os geradores na última aula. Esse fenômeno consiste no aparecimento de uma força eletromotriz, né? Uma FEM, né? Aqui, ó, força eletromotriz, que a gente chama de uma FEM induzida, né? Vou escrever aqui, FEM induzida, na verdade, certo? Então, gera o quê? Uma força eletromotriz, que é uma FEM induzida, entre os extremos de um fio condutor, submetido a letra A, campo magnético. Mas o Sacramento tem tudo a ver na indução magnética. Não, vamos ver as outras alternativas aqui. Vamos seguir em frente, vamos ver as outras alternativas aqui. Então, vamos lá. Letra B, campo magnético variável. Campo magnético variável, invariável. O que quer dizer um campo magnético invariável? É um campo magnético estático, né? Parado, né? Olha. Letra C, campo eletromagnético invariável. Invariável é parado. Bom, não sei, estou na dúvida. Letra D, fluxo magnético variável. Fluxo magnético variável, ou seja, é um fluxo que varia. E letra E, fluxo magnético invariável. Ou seja, ele quer saber para que aconteça o fenômeno de indução eletromagnética, né, para o aparecimento, através do fenômeno de indução eletromagnética, para o aparecimento de uma força eletromotriz, ou seja, uma FEM induzida, né, entre os extremos de um fio, ele deve estar submetido a quê? Uma dessas 5 alternativas. Para a gente saber disso, eu também montei um outro esquema lá embaixo, certo? Logo após aqui também o nosso teoriazinho visual para você guardar. Então vamos lá, vou falar sobre indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Toda vez que o fluxo magnético através de um circuito varia com o tempo, surge no circuito uma FEM induzida. Ou seja, você precisa fazer o fluxo magnético, certo? Variar. Beleza. Então, na indução eletromagnética, através da variação do fluxo magnético, eu vou fazer surgir a nossa querida FEM induzida, ou seja, força... Ou seja, a FEM induzida através do fluxo magnético e a variação do fluxo magnético.
Pô, mas Sacramento, eu esqueci, cara, o que é fluxo magnético. Bom, a gente já sabe que para você ter uma fé induzida, né, uma força eletromotriz induzida, você tem que ter o quê? Através da indução eletromagnética, você tem que ter o quê? A variação do fluxo magnético. Mas o que consiste o fluxo magnético? Olha, eu coloquei aqui 3 figuras que representam o fluxo magnético. Veja bem o seguinte, essa letrinha aqui, ó, que é uma letrinha grega aqui, que eu vou escrever o nome dela aqui. O nome dela é Φ, né? É a Φ. É uma letra grega chamada Φ, certo? Essa letra aqui, certo? Ela é a representação, né? Φ, tá aqui, certinho, do fluxo magnético. Mas o que é o fluxo magnético? Fluxo magnético, certo? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Podemos interpretar fluxo magnético φ como sendo a grandeza que mede o número de linhas de indução que atravessam a superfície de uma esfera, ou seja, a superfície da esfera. Isso quer dizer o seguinte: aqui, ó, nós temos 3 exemplos de 3 espiras sendo atravessadas pelos seguintes campos magnéticos, ou seja, linhas de campo magnético, ou seja, as linhas de indução, percebe? Então, essa intensidade de fluxo em si, ela vai variar e vai depender de que forma? De simplesmente desse ângulo, que é o ângulo θ aqui, que é esse ângulo que representa o ângulo formado entre as linhas de campo magnético, certo? E a normal, certo? Que é aqui a normal é a normal da superfície, né, dessa espira, perfeito? Então, esse ângulo aqui é que vai determinar a intensidade, né, a quantidade de linhas que atravessam a espira. Então, você percebe o seguinte: se esse ângulo aqui, certo? Se o valor do cosseno desse ângulo aqui, que a fórmula ela se referencia em cima do cosseno desse ângulo θ, ou seja, se o cosseno desse ângulo aqui for de valor menor do que 1, consequentemente, o valor de θ, né, ele vai ser do φ, né, ou seja, a intensidade do fluxo vai ser menor, tá bom? Se ela tiver totalmente paralela, se a normal tiver paralela à intensidade, às linhas de campo que atravessam essa espira, esse valor de intensidade vai ser máximo, ou seja, vai ser igual a 1. Beleza? Agora, se essa normal, se ela for perpendicular às linhas de campo, o cosseno desse cara, né, se aqui é 90 graus, o cosseno desse cara vai ser quanto? Vai ser igual a 0, ou seja, se você colocar o cosseno aqui na fórmula igual a 0, conforme está aqui, eu vou ter o quê? O φ igual a 0, ou seja, o fluxo, a intensidade desse fluxo vai ser igual a 0. Então, de praxe, você já pode interpretar o seguinte, que para você ter um fluxo total, você tem que ter a espira totalmente, né? A espira totalmente sendo atravessada pelas linhas de campo magnético, ou seja, a normal deve estar paralela às linhas de campo. Ou, se você quiser interpretar de outra forma, você pode pensar da seguinte maneira, que a superfície aqui né, a superfície aqui se você tirar uma linha na superfície dessa espira, ela deve ser o quê? Totalmente perpendicular, certo? Às linhas de campo. Beleza? Então, isso aqui, nessa posição, né, sem inclinação alguma, ou seja, com a normal da espira paralela, eu vou ter um fluxo máximo, ou seja, o máximo de linhas atravessando a espira. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, quando você tem esse tipo de situação, você tem, você tem a interpretação do fluxo magnético. Agora, eu tenho aqui, logo aqui em cima, ele fala o seguinte, ó. Então, para eu ter, né, conforme eu vi aqui, ó, para eu ter uma fé induzida, eu tenho que ter
a variação do fluxo magnético. Ou seja, esse cara aqui, ele tem que estar variando, ele tem que estar mudando esse valor aqui. E tem que estar mudando incessantemente para você ter essa fé induzida. Perfeito? Eu vou mostrar aqui, que tem um simulador aqui, que ele mostra como é que funciona essa parte da fé induzida. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, conforme eu aproximo da espira em si, tá vendo? Essa espira aqui, eu tô cortando perpendicularmente a superfície da espira. Olha lá, olha o ponteirinho aqui, ó, como é que ele vai mudar e a lâmpada vai acender. Então, quer dizer, eu tive o quê? A variação do fluxo. O fluxo mudou. Onde aqui o fluxo era de uma forma, quando eu entro com o ímã aqui, eu faço a variação desse fluxo. Certo? E essa variação aqui, ó, desse fluxo, faz aparecer uma FEM induzida aqui, no qual ela vai ser, ela é medida através do voltímetro aqui, que mede a voltagem, e ela vai percorrer a lâmpada aqui, fazendo ela acender. Perfeito? Então aqui, ó, quando eu faço a variação, a lâmpada acende, né? E eu tenho a medição da voltagem lá. Agora, se eu entro com ela e eu paro aqui dentro, eu não faço a variação, não vai haver a fé induzida. Não vai haver, né, a variação do fluxo magnético dentro da espira, atravessando a espira, para que aconteça o quê? Para que a força eletromotriz induzida ela percorra a espira, né? Ela seja produzida dentro da espira e alimente a lâmpada aqui para o seu acendimento. Beleza? Então vamos voltar aqui. Então aqui, ó, com certeza absoluta na questão número 16, eu tenho o quê? Que o aparecimento da força eletromotriz deve ser submetido a um fluxo magnético variável. Ou seja, esse fluxo magnético ele deve estar sempre variando para o aparecimento da FEM induzida, como a gente viu antes. Então não depende apenas de você ter um campo elétrico, muito menos campo elétrico, tá? Um campo magnético invariável não vai adiantar, o campo magnético invariável ele parado lá não vai adiantar nada, um campo eletromagnético, né, invariável, mesma coisa, não vai adiantar nada, ele tem que estar variando, né, em si. E o fluxo magnético invariável foi o que eu mostrei. Não adianta você ter um fluxo magnético, que a resposta correta, né, seria fluxo magnético, mas não pode ser invariável. Não pode ser invariável. Ele tem que ser um fluxo magnético variável. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, seguir em frente. Questão número 17. Dentre os aparelhos ou dispositivos elétricos abaixo, é uma aplicação prática do eletromagnetismo o quê? A lâmpada. A lâmpada dentro do... Então ele quer saber o seguinte, ó. Dentre os aparelhos que ele coloquei ali, elencados abaixo, ele quer saber, né, ou dispositivos elétricos, qual é a aplicação prática que você tem ali do eletromagnetismo que você conhece? Qual delas é? É a lâmpada? A lâmpada não, porque a lâmpada ele usa a... Como é que fala? Ai, Jesus, misturando as matérias. A lâmpada ele trabalha... A lâmpada trabalha com a lei de Ohm, não é isso? Ou seja, é uma resistência elétrica no qual você vai ter a passagem de corrente elétrica por dentro dela, né? Vai gerar calor e aquele calor vai gerar, através do filamento, a iluminação em si. Beleza? Chuveiro também não, porque o chuveiro elétrico ele é também uma resistência elétrica no qual ele, imerso dentro de um líquido, ele aquece o suficiente, né, para poder gerar calor e esquentar. Então não tem nada a ver com eletromagnetismo. Tanto a letra A quanto a letra B, lembrei, tem a ver com Joule, certo? Efeito Joule. Letra C, a campainha, com certeza a campainha. E até falamos na última aula que a campainha é aquele cara que trabalha com eletromagnetismo, sim, mas de que forma? A campainha trabalha com eletroímã dentro dela, né? E aí dentro daquele eletroímã corre um núcleo de ferro, e aquele núcleo de ferro ele vai variar de acordo com você energiza aquele eletroímã. E aí aquele núcleo de ferro ele bate num dispositivo sonoro, né? Para fazer aquele plim-plom ali para você atender a tua porta lá.
Beleza? Torradeira também não. Torradeira trabalha com aquecimento. Ou seja, torradeira, chuveiro e a lâmpada trabalham com o princípio de funcionamento do efeito Joule. Beleza? São resistências elétricas que trabalham com o efeito Joule. Então, questão número 17, letra C. Questão número 18. Vamos lá. Constitui indução eletromagnética. Ou seja, está falando de novo de indução eletromagnética. A gente já viu sobre isso, né? O que constitui indução eletromagnética? O aparecimento de um campo magnético devido ao movimento de cargas elétricas. Então, a indução eletromagnética é o aparecimento de um campo magnético devido ao movimento de carga elétrica? Não, né, pessoal? De forma alguma. Letra B. O aparecimento de uma força eletromotriz devido à variação com o tempo de um campo magnético? Pô, perfeito, né? Essa é nosso gabarito. Por quê? Porque você... o que é a indução eletromagnética? É o aparecimento, né? O que é a composição da indução eletromagnética? É o aparecimento de uma força eletromotriz devido à variação com o tempo, né? De um campo magnético. Ou seja, você variando o campo magnético, você vai fazer variar o fluxo magnético. É aquilo que eu mostrei naquele exemplo, né? Você pega um ímã e o campo magnético, né? Que eu mostrei no exemplo aqui, ó. Você pega aqui o ímã. Deixa eu ver se está aqui. Não, aqui, ó. Você pega um ímã e simplesmente quando você aproxima da espira, você faz o quê? Você faz variar o fluxo magnético dentro da esfera. E essa variação do fluxo magnético faz aparecer, né? Tá vendo essas bolinhas aqui? Essas bolinhas são os elétrons, o movimento dos elétrons. Quando você entra, ele movimenta para o lado, você sai, ele movimenta para o outro. Ele entra, movimenta para o lado, sai, movimenta para o outro. Então, conforme você aumenta essa velocidade, ou mesmo o tamanho, né, o tamanho dessa esfera também, você também aumenta, né, a quantidade de espiras, o tamanho da espira você também faz variar também o fluxo, a intensidade do fluxo magnético. Mas, em suma, o mais importante é você saber o seguinte, que a FEM só vai existir se houver, né, a variação do fluxo magnético. Ou seja, se você variar um campo magnético, né, no caso de pegar um ímã ali, variar você perto de uma espira, você também está variando o fluxo magnético dentro daquela espira. Perfeito? Então, a nossa resposta é a letra B, o aparecimento de uma força eletromotriz devido à variação com o tempo de um campo, a variação de um campo magnético. Por que a letra C não é? Olha a pegadinha. O aparecimento de um campo magnético devido à variação, olha só, primeiro não é aparecimento de um campo magnético, é a força eletromotriz, certo? Então, não é campo magnético, é força eletromotriz. Devido à variação de um campo elétrico. Putz, o cara chutou campo elétrico aqui para confundir o povo. Tá vendo? Então o cara fica na dúvida. Caramba, é campo elétrico, campo magnético. Então, você está falando de indução eletromagnética. Se você está falando de indução eletromagnética, a gente está trabalhando com ímã, certo? Campo magnético, variação do campo magnético, variação do fluxo magnético dentro de uma espira para produzir a força eletromotriz. Beleza? Letra D, a separação de cargas elétricas de um campo neutro que se aproxima de uma carga elétrica. Não, isso aqui, separação de cargas elétricas é lá em eletrostática, que a gente fala sobre indução elétrica. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, questão número 19. Questão número 19 diz o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente, né, porque não tem caído em provas isso, né? Transformador. Vamos falar rapidamente. Para que um transformador elétrico funcione, é necessário alimentá-lo com corrente contínua, fornecer-lhe alta DDP constante, fornecer-lhe baixa DDP constante, ou alimentá-lo com corrente alternada. Bom, a resposta é letra D, alimentá-lo com corrente alternada. O que é um transformador, pessoal? Um transformador é um equipamento que transforma. Na verdade, ele eleva ou abaixa o valor da DDP ou
ou tensão em si, né? Então, para ele fazer isso, né, ele faz de que forma? O transformador cara, eu vou falar rapidinho. É dessa forma aqui, ó. O transformador é assim, ó. O símbolo do transformador é assim, ó. Certo? Ele é assim, ó. Mais ou menos assim o transformador. Ou seja, você energiza ele aqui com uma determinada tensão e aqui ele vai ter uma outra determinada tensão que pode ser maior ou menor. Então você entra com uma tensão alternada aqui, você cria um fluxo magnético aqui, e esse fluxo magnético, né, que é criado aqui dentro, né, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba, esse fluxo que você energiza aqui através da corrente alternada, né, ele acaba atravessando também, né, a outra espira, certo? Então esse fluxo aqui, ó, as várias linhas de fluxo criadas, né, de campo magnético, criadas por esse cara que foi energizado com determinada tensão, vai atravessar outra espira também e vai criar o quê? Uma FEM induzida. Essa FEM induzida também vai acontecer, né, através da variação de fluxo por corrente alternada, vai acontecer o quê? A tensão, uma determinada tensão. Esse valor de tensão vai variar, podendo ser maior, né, ou menor, vai depender de quê? Do número de espiras. Então, o número de espiras é que vai determinar se o transformador vai ser um elevador ou um redutor, um abaixador de tensão. Beleza? Mas a questão pede o seguinte, que você responda o necessário, que é o quê? Alimentá-lo com corrente alternada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para outra questão. Questão número 20. Já são 8h30. Vamos lá. Um pedaço de ferro é colocado nas proximidades de um ímã. Assinale a afirmação correta. Afirmação correta. Então, letra A. É o ferro que atrai o ímã? Bom. B. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro? Letra C. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã? E letra D. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro, em módulo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, aqui ele não está colocando, então a gente tem que prestar atenção no seguinte, pessoal, para o tipo de questão. Nessa questão ele não está colocando dimensão nenhuma de nenhum dos dois materiais. Ele não está dizendo se o ímã se o ferro é em forma de esfera, se o ímã ele está preso na mesa, se o ímã... Não, ele quer saber ele quer saber qual vai ser a reação, né? Essa interação, né, entre o ímã e a barra de ferro no tocante à atração. Ou seja, o que vai acontecer? Quando você aproxima um ímã, né, um ímã e uma barra de ferro, né, e você pode dizer com certeza absoluta que tanto o ferro quanto o ímã eles vão ter a mesma intensidade de atração, ou seja, eles vão ter a mesma quantidade de módulo, valor de força de atração entre os dois. Por quê? Porque quando você começa a aproximar o ímã do ferro, os ímãs elementares, né, de dentro né, os domínios, né, do ferro, eles começam a se alinhar com os domínios do ímã. Então, aqueles domínios, quando chegam a um certo alinhamento, determinado alinhamento, eles se atraem. Então, quer dizer, não vai haver, né, como ele não citou dimensão nenhuma, não vai haver diferença se o ferro atrai mais o ímã, se o ímã vai atrair mais o ferro, não. A atração entre os dois vai ser igual. Vai haver igual atração entre os dois. Agora, se na questão, por acaso, né, então nosso gabarito, aqui na número 20, a letra D, beleza? Ou seja, agora você tem que perceber o seguinte, se ele por acaso dimensionar, né, se ele colocar, né, um ímã e um pedaço de ferro, se o ferro estiver preso, o ímã estiver solto, quem vai atrair quem? Aí é diferente. Se você botar o ferro preso lá e você aproximar o ímã do ferro, a impressão que você vai ter
é que o ímã está sendo atraído pelo ferro. E é verdade, quem está puxando né, o ímã é o ferro, então, porque quem se deslocou foi o ímã. Né? Mas só que essa força de interação, de atração entre um e outro, ela é igual. Perfeito? Então a força de atração entre os dois vai ser idêntica. Beleza? Você pode tirar uma analogia pelos fios. Lembra que eu expliquei os fios paralelos? A força de atração entre os fios é a força de atração entre eles. Ela é igual. Ela é a mesma. Não tem uma força maior do que a outra. Não. A força de atração entre os dois fios, né, paralelos, colocados paralelos entre um e outro, é o mesmo. Você vai calcular, é uma força só. Que a força vai ser ou atração ou repulsão. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre a força de atração. Beleza? Então vamos lá para a questão número 21. Diz o seguinte: os campos magnéticos não interagem com, ou seja, ele está falando o seguinte, que os campos magnéticos eles não interagem com alguma coisa. Bom, os campos magnéticos não interagem com ímãs e repousos? Não, eles interagem sim. Então, letra A não é. Por quê? Porque ele quer uma coisa que ele não interage. Ímã e repouso ele vai interagir. Beleza? O que eu estou falando de ímãs? Quando ele fala de campo magnético? Aquele campo magnético, você pode estar falando sobre um fio energizado em torno do fio. Você sabe, né? Quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica, surge em torno dele, né, um campo magnético. Então, ele vai interagir, né? Assim como, né, no experimento do Oersted, a agulha, né, que é um ímã, ele interagiu quando ele ligou um determinado circuito ali próximo àquela agulha. Ímãs em movimento, bom, ele não vai interagir se o ímã estiver em movimento, também vai interagir. Ó, o experimento que eu mostrei ali, ou seja, você tinha um campo magnético, né? Ou seja, eu aproximei o ímã da espira e ele interagiu. Então a letra B também não é. Ele quer que não interage. Cargas elétricas em movimento também interage. Por que interage? De acordo com lembra que eu falei? O experimento de Oersted. Então isso aqui bate certinho com o experimento de Oersted. Então também vai interagir com cargas elétricas em movimento. Letra D, correntes elétricas também com correntes elétricas. Por quê? Porque é a mesma resposta da letra C, porque cargas elétricas em movimento nada mais são do que as nossas correntes elétricas, perfeito? Então só nos restou dizer que os campos magnéticos não interagem com nenhuma das anteriores. Então, ele interage com todas que estão anteriores. Beleza? Então, nenhuma das respostas anteriores vai servir para a gente. Então, nosso gabarito é letra E. Questão número 22. Diz o seguinte: para que ocorra o fenômeno da indução eletromagnética, olha lá, a indução eletromagnética de novo. A prova cai direto em indução eletromagnética. E sempre quando cai isso, o cara pergunta: para existir a FEM tem que ter o quê? Variação do fluxo magnético. Tem que variar o fluxo magnético. Então vamos lá. Para que ocorra o fenômeno de indução eletromagnética, é suficiente que, olha aqui, é suficiente. O que é suficiente? É suficiente que haja um campo magnético próximo ao observador. Então, basta que haja um campo magnético para ver a indução magnética? Não. Tem que ter o quê? A variação do fluxo. Ou você variar esse campo magnético perto de uma espira, não é isso? Letra B. Ocorra a variação do fluxo magnético ocorra a variação do campo magnético através da espira. Opa, beleza. É o suficiente para que ocorra o fenômeno de indução eletromagnética, no qual é pautada a indução, para que ocorra o fenômeno de indução eletromagnética, basta, ou seja, é o suficiente que ocorra uma variação do fluxo magnético através de uma espira. A nossa questão, letra B. Ou seja, você não vai errar mais. Você sabe que falou de indução eletromagnética. Se você for falar sobre indução eletromagnética, força eletromotriz induzida, tem que haver a variação do fluxo magnético. Então não tem nada a ver com cargas elétricas que interagem com campos elétricos. Nada a ver com uma corrente contínua produzida
campo magnético e muito menos em nenhum dos casos que ocorrerá indução eletromagnética. Essa letra E está errada, porque a letra B vale. Beleza? Beleza. Questão número 23. Vamos lá? Diz o seguinte. A corrente elétrica induzida surge no condutor quando este... A corrente elétrica induzida surge no condutor quando este se move paralelamente às linhas de indução, se move cortando as linhas de indução, é posto em contato com o ímã ou permanece em repouso num campo magnético uniforme. Ou seja, pessoal, aqui ele está querendo dizer o seguinte, que a corrente elétrica induzida, né, proveniente da força eletromotriz induzida, né, também, né, ela surge num condutor quando este condutor, qual a situação que esse condutor deve estar, certo? Aí ele coloca aqui, ele se move paralelamente às linhas, se move cortando as linhas, é posto em contato com o ímã ou permanece em repouso no campo magnético uniforme. Ó, olha só, você pode eliminar o seguinte, que permanecer em repouso com certeza não vai ser. Por quê? Porque para haver a corrente elétrica induzida, você vai ter que ter a fé induzida. E para ter fé induzida, tem que ter variação do fluxo, um movimento. Beleza? Então, já não é. É posto em contato com o ímã? Não. Não basta você colocar em contato com o ímã. Né? Não basta você tem que ter uma montagem, tem que ter uma espira e esse ter a variação do fluxo. Então, letra C também não é. Aí que vem. O que tem que acontecer? Ele deve se mover paralelamente às linhas de indução ou se move cortando as linhas de indução. Então, para você ter a força eletromotriz induzida em si, você tem que ter essa situação aqui. O fio condutor, para que apareça a corrente induzida em si, aqui, né? Essa corrente induzida aqui, né? Nossa, ficou horrível. Essa corrente induzida, para que ela apareça aqui, essa corrente aqui, ela apareça nesse fio condutor, esse fio condutor ele deve ter um movimento que corte as linhas de indução. Ou seja, nesse desenho aqui ele deixa claro que você deve atravessar, esse fio condutor ele deve atravessar as linhas de campo de forma que corte as linhas de campo. Olha aqui. Esse X representa o quê? O vetor campo magnético. Esse vetor campo magnético, por essa representação, ele está fazendo o quê? Ele está entrando no papel. Ou seja, todos esses X que estão aqui representam o quê? São linhas de campo, né? No qual eu tenho o quê? Todas essas linhas de campo magnético entrando no papel, né? Lembra que eu expliquei? Você tem, né, a setinha aqui e a peninha da setinha aqui. Essa peninha da setinha representa o quê? O X. A ponta da setinha representa o quê? A bolinha aqui no centro. Perfeito? Beleza? Ou seja, eu tenho o sul, né? Num vetor eu teria o sul aqui, e aqui eu teria o norte em si. Beleza? Então, para ver a corrente induzida, ou seja, a força elétrica, a FEM em si, você deve sim cortar. Deve haver um movimento? Deve haver um movimento, mas não é qualquer movimento. O movimento desse condutor deve estar cortando as linhas de campo, né, as linhas de campo magnética, no qual ele vai realizar aquele movimento. Ou seja, ele não vai mover paralelamente às linhas de indução, e sim se mover cortando as linhas de indução. Beleza? Tranquilo? Show. Então vamos lá. Questão número 24 diz o seguinte. Uma carga elétrica imersa num campo magnético ficará... Bom, ele está falando aqui, ó. Carga elétrica imersa num campo magnético. Ela ficará sempre sujeita à ação da força magnética, sobre a ação da força magnética, sobre a ação da força magnética. Se houver perpendicularmente, se locomover perpendicularmente. Bom, enfim. Antes de eu ler isso tudo aqui, tem 4 alternativas para ler. E a gente vai primeiro saber como é que se comporta uma carga elétrica imersa, né, entrando num campo magnético.
Perfeito? Então, para isso, eu guardei aqui um bisural para você relembrar e para você se localizar, para você ver como é fácil de resolver essa questão. Apesar de ter muita coisa escrita ali, a interpretação da fórmula vai levar você a responder essa questão. E eu vou te mostrar como agora. Seguinte, pessoal. Força sobre uma carga móvel, né, como no exercício, em um campo magnético uniforme em si. Bom, ele diz o seguinte, que a força magnética Fm, né, a força magnética, que age sobre uma carga elétrica Q, lançada com uma velocidade V, uma carga elétrica Q, lançada com uma velocidade V, num campo magnético uniforme de indução B, é dado por essa fórmula aqui, no qual o θ é o ângulo em que V forma com o vetor B. Ou seja, é o seguinte, a força magnética no qual vai atuar em cima de uma carga, em cima dessa carga elétrica, vai depender de quê? Do ângulo formado entre o vetor B, que é o vetor campo magnético, certo? E o ângulo no qual o vetor de entrada, né, de velocidade dessa carga nesse campo magnético, certo? E esse ângulo aqui é o dado nome de θ. Percebe? Então, isso pode acontecer de 3 formas, beleza? Então, são 3 casos. Então, vou ler aqui para você. Ó. Os diversos tipos de movimentos com uma carga que descreve num campo magnético uniforme depende da direção da velocidade com que é lançada no campo. É o que eu acabei de explicar aqui, beleza? Então, tem 3 maneiras, beleza? Primeiro caso, se V, ou seja, a direção no qual essa carga é lançada for paralela a B. Se V for paralela a B, o que vai acontecer? Se V é paralela a esse vetor B, aqui o vetor B, né? Então tudo aqui é vetor B. Aqui é B, né? Então todas essas linhas que estão aqui, ó, é tudo vetor B. Então você vê que a carga Q está sendo lançada e a velocidade dela, o vetor velocidade dela, ou seja, a direção dessa carga, ela está paralela, né, ao campo magnético. Ou seja, esse ângulo θ, ele vai ser igual ao quê? Igual a 0 graus. Beleza? Se o ângulo θ aqui é igual a 0 graus, e se você olhar para a fórmula aqui, você percebe o seguinte, que a força magnética, né? A força magnética, ela é igual ao campo magnético vezes a carga Q, o módulo da carga Q, vezes a velocidade, vezes o seno, certo? O seno de θ, ou seja, o valor de seno de θ. Então vai depender também do ângulo de entrada dessa carga no campo magnético. Se esse θ aqui, se o seno, se o ângulo for igual a 0 ou 180 graus, a gente sabe que o quê? O seno de 0 graus é igual a quanto? O seno de 0 graus, ele é igual a 0. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser igual a 0. Se o seno for igual a 0 graus, se o seno for igual a 180 graus, a mesma coisa. Ou seja, o seno de 180 e o seno de 0 graus vai ser igual a 0. Então, o que vai acontecer? A força magnética atuando em cima dessa carga aqui vai ser igual a 0. Percebe? Então, não vai haver força magnética. Então, se o cara entra paralela, se a carga elétrica ela entra paralela às linhas de campo, a força que atua em cima daquela carga vai ser igual a 0. Ou seja, ele vai tomar movimento retilíneo uniforme. Então ele vai embora toda a vida. Beleza? Segundo caso, se ele entrar perpendicular, beleza? Se V é perpendicular ao ângulo. Isso quer dizer o seguinte, que ele está entrando de forma perpendicular. Se eu fosse tirar uma amostra aqui em cima mesmo, eu teria de que forma? Eu teria esse vetor, né? Esse vetor V, ele entrando assim, ó, dessa forma. Eu teria ele entrando aqui, ó, dessa forma, fazendo um ângulo o quê? Perpendicular, né? Ou seja, ele estaria aqui, ó, dessa forma aqui, ó, perpendicular
as linhas de campo. Ou seja, ele está entrando dessa forma. As linhas de campo estão vindo nessa direção e ele está entrando. A carga Q, né, o Q, a carga Q em si, ela está entrando de que forma? Perpendicular. Perfeito? Nesse desenho aqui embaixo, ele mostra a carga entrando perpendicular, só que de uma visão diferente. É como se você estivesse olhando o campo, passando, né, as setas do campo passando por você. Então, dessa forma, conforme ele entra aqui, o valor desse ângulo aqui, formado entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade, vai ser 90 graus. E a gente sabe que o vetor θ sendo, né, esse vetor, esse ângulo θ sendo 90 graus, o seno vai ser máximo. O seno de 90 graus vai ser igual a 1. Ou seja, a força magnética, nesse caso aqui, ela vai ser uma força magnética, né? O vetor força magnética vai ser o quê? Vai ser uma força magnética que vai ser o quê? A máxima possível. Beleza? Ou seja, estamos recapitulando. Se eu entro com a carga paralela às linhas de campo, zero de força. Se eu entro com a carga perpendicular às linhas de campo, como eu mostrei, como eu estou exemplificando aqui em cima também, né? Esse exemplo é desse, eu usei o desenho de cima. Certo? Dessa forma aqui, eu teria de que forma? Ele entrando perpendicular, eu teria a força máxima. Perfeito? Nesse caso da força máxima, a força ela seria de forma de que maneira? Seria uma força descrevendo um movimento circular uniforme. Ou seja, a força ela descreveria um movimento ao centro de uma circunferência. Beleza? Então, ele estaria nesse tipo de movimento circular. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. E o terceiro caso, ele diz o seguinte, que se ela entra, se a carga que ela entra de forma oblíqua, ou seja, existe um ângulo que ele não é 0 nem 180 e não é 90 graus, ou seja, ele se encontra entre 0, ele é maior do que 0, maior do que 0 e menor do que 90 graus, nesse caso, essa carga ela vai permanecer com movimento, né? Ou seja, V sendo oblíquo a Q, ele vai permanecer com movimento helicoidal uniforme, ou seja, ele vai ter um movimento espiral, percebe? Ou seja, ele vai estar conforme como se fosse uma mola, né? É um desenho de uma mola, ou seja, o desenho vai ser helicoidal. E essa força magnética aqui, certo? Essa força magnética, ela vai ser maior, né? Essa força magnética vai ser maior do que 0 e menor do que a máxima possível de força magnética. Beleza? Então vão ocorrer 3 casos. Ele pode entrar paralelamente, perpendicularmente ou obliquamente. Então vamos voltar lá para a questão número 24. Então vou ler agora o seguinte: o campo magnético ficará sempre sujeito à ação de uma força magnética? Não, mentira. Por quê? Porque é o seguinte, ele vai depender de quê? Ele vai depender de quê? Ele vai depender, vou trazer a fórmula aqui, ó. Sempre sob a ação da força magnética. Não, ele vai depender de quê? Ele vai depender do ângulo θ. Então não é sujeita à ação de uma força magnética. Sempre sujeita, não. Ele vai depender, ele pode estar sem a ação da força magnética. Basta esse ângulo θ aqui, ele ser igual a 0 ou 180 graus. Então, a letra A não vale para a gente. Letra B diz, sobre a ação de uma força magnética se estiver em movimento. Bom, sobre a ação de uma força magnética se estiver... Não, mas não é qualquer movimento. Ele vai estar sobre a ação de uma força magnética, mas vai depender de quê? Do ângulo θ, beleza? Então, tá certo, mas não é a mais correta. Letra C. Sobre a ação de uma força magnética se locomover perpendicularmente às linhas de indução do campo. Opa, beleza, perfeito, tá certo. Tá certo sim, mas veja o seguinte, que essa é uma certa, ela é uma certa, mas ela não depende unicamente de estar perpendicularmente. Ou seja,
a ação dela sobre sobre a ação de força magnética, se tiver em movimento não paralelo às linhas de indução do campo, que é a questão mais correta. Por quê? Porque ela não estando, se ela não tiver, se ela tiver perpendicularmente, ela está certa também, beleza? Mas se ela tiver não paralela, é que ela vai sofrer força, como eu mostrei para vocês. Ou seja, ela só vai deixar de sofrer força se tiver paralela. Então, se você disser que ela está perpendicular, como está aqui nessa questão, você está falando certo, tá? Mas você tem que terminar de ler as outras alternativas. Porque se ela tiver em movimento não paralelo, ela também vai incluir estar perpendicular. Ou seja, a questão mais certa aqui seria a letra D. Perfeito? Beleza? Tranquilo. Então é uma questão de interpretação. Você tem que perceber que não para só na que está certa. Termina de ler as outras alternativas para você ver se não tem uma alternativa que completa a outra. Porque essa letra D aqui, ou seja, ser perpendicular, é não ser paralelo. Ou seja, se você colocar uma coisa não paralela aqui, a oblíqua também entra nesse caso aqui. E aqui, quando você diz que é perpendicular, você exclui quando é oblíquo. Então, você está excluindo a questão certa nesse caso aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 25, para a gente terminar rapidinho. Questão número 25 diz o seguinte: a corrente elétrica passa por um fio metálico condutor. Só produz campo elétrico? Não, mentira. Letra B, só produz campo magnético no interior do fio? Não. A gente sabe que o quê? Sempre produz campo magnético ao redor do fio, letra C, ou seja, provado por quem? Por Oersted, né? O experimento de Oersted. Número 26 diz o seguinte: aquecendo-se o ímã, se causa nele o quê? O que causa no ímã? Já expliquei anteriormente. Causa a inversão de polaridade? Nunca. Causa seu enfraquecimento? Opa! Certíssimo. Por que causa seu enfraquecimento? Quando você aquece o ímã, você causa uma agitação térmica, e essa agitação térmica causa um desalinhamento dos seus domínios, ou seja, você começa a desalinhar os ímãs elementares, né, aqueles microímãs elementares do ímã em si, beleza? Então, número 26, letra B. Questão número 27 diz o seguinte: o polo norte magnético de um ímã, ele faz o quê? Ele atrai, ou seja, o polo norte magnético, a gente sabe que o quê? Ele sempre vai atrair o polo sul magnético de outro ímã. E aí ele já vem dizendo para você, ó, atrai o polo norte de outro ímã? Negativo, nunca. Repele o polo sul do outro ímã? Não, ele atrai o polo sul do outro ímã. Letra C, atrai o polo sul de outro ímã? Perfeito, questão número 27, gabarito letra C. O polo norte magnético de um ímã, ele atrai o polo sul do outro ímã. Atrai cargas negativas? Ih, o cara colocou cargas aqui justamente para confundir você. Então, número 28, questão número 28. Vamos terminar em cima do risco. Diz o seguinte: que tipo de dano o magnetismo pode fazer sobre você? Letra A, pode levantar seus cabelos? Não, eu não conheço caso de eletromagnetismo que levanta o cabelo, não. Eu sei que eletrostática, no caso da eletrostática, sim. Você aproximar um pente, né, dos pelos do braço, assim, ele atrai os pelos. Né? Então, isso aqui é caso de eletrostática. Não há nenhum efeito prejudicial conhecido? Eu acho que é mais sensato. Porque é o seguinte, pode causar choque elétrico? Não. O magnetismo não causa choque elétrico. Tanto que se você se aproximar de um fio condutor, e a gente sabe que em torno do fio condutor tem o quê? Tem um campo magnético. Você toma choque se você se aproximar de fio? Não, né? O fio está encapado, né? O fio encapado você não encostou, você não vai levar choque. Então, não é. Letra D, pode fornecer energia para o seu corpo? Muito menos isso, porque você não é nenhuma bobina. Você pode ser um cara muito enrolado, mas você não é uma bobina ainda. Então, nosso gabarito é a letra B. Não há nenhum efeito prejudicial até hoje, né, conhecido. Beleza? Então, eu acho que eu consegui passar tudo que eu queria para vocês aqui, certo? Eu falei até demais a parte vou salvar aqui, a parte de transformador, que não cai para vocês. Beleza? Então, eu acho que é isso. Bom,
Eu espero que tenha sanado todas as. Tenha ajudado aí a relembrar algumas coisas de parte de teoria, né, que a gente precisa sempre relembrar. Em caso de dúvidas aí, vocês podem ficar à vontade, podem me chamar no zap. A turma tem o meu zap aí para tirar dúvidas, tá beleza? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Giovanni, alguma dúvida aí? Posso encerrar a aula? Sem dúvidas, professor. Beleza então, meu querido. Então, ó, bom final de semana para você, boa noite. Fique com Deus. A todos que estão nos assistindo posteriormente. Bons estudos e até a próxima. Fui!